Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa escalada de tensão dramática e muito rápida na política dos Estados Unidos com a Venezuela. Uma situação que está mudando a cada hora, né? Exato. E nossa análise hoje parte de uma reportagem super detalhada do G1, publicada hoje mesmo, 29 de novembro de 2025. O nosso plano aqui é tentar decifrar o que está por trás de uma declaração que praticamente fechou o espaço aéreo venezuelano. E entender também essa operação militar gigantesca que está se formando. Isso. E no meio de tudo isso tem uma comunicação secreta que, nossa, pode mudar o jogo completamente. Exato. E o fascinante aqui é essa dualidade. Porque, de um lado, a gente vê uma retórica de confronto total, sabe? Movimentos militares que parecem mesmo o prelúdio de uma guerra. Sim, é assustador. Mas, do outro, tem sinais de que canais de diálogo não só existem, como estão bem ativos. E no nível mais alto possível. Então, nosso trabalho hoje é juntar as peças que essa reportagem traz pra gente para tentar enxergar o cenário completo. Ótimo. Vamos começar então pela peça mais recente e talvez a mais barulhenta. A declaração do Donald Trump na Truth Social, a rede social dele. Foi, assim, curta, direta e não deixou margem para dúvida. Foi um recado bem claro. Claríssimo. Eu vou citar. A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. É uma mensagem e tanto. Sem dúvida. É uma declaração de poder, um ultimato mesmo. Totalmente. E o que salta aos olhos é a mudança de tom. Porque, olha só, uma semana antes, em 21 de novembro, a FAA, que é a Agência de Aviação Federal, soltou um alerta bem mais contido. Bem mais técnico, né? Exato. A recomendação era só para exercer cautela ao sobrevoar a área. Eles citaram o agravamento da situação de segurança. Então, em poucos dias, a gente sai de um tomem cuidado para um está fechado. O que essa mudança significa na prática? Olha, a diferença é fundamental. Exercer cautela é um aviso técnico, sabe? É linguagem de gestão de risco. É a FAA, uma agência, falando com a indústria sobre segurança de voo. Ok, uma coisa operacional. Isso. Já a declaração do Trump é outra coisa. É um ato puramente político. Vindo do presidente, numa rede social, isso transcende a segurança aérea e vira uma demonstração de força. É como traçar uma linha no mapa e dizer, essa área aqui está sob o nosso controle. E a escolha das palavras dele parece muito intencional. Ele não está falando só com pilotos, né? De jeito nenhum. A linguagem é toda calculada para construir uma narrativa. Quando ele coloca narcotraficantes e traficantes de pessoas na mesma frase que as companhias aéreas... Ele mistura tudo. Exato. A mensagem implícita é: isso aqui não é um conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, como um país soberano. É uma operação de segurança contra uma organização criminosa que, por acaso, controla um país. Entendi. É uma manobra para redefinir o inimigo. Em vez de ser USA contra a Venezuela, a história vira USA contra um cartel. E isso, imagino, facilita muito justificações mais duras no cenário internacional. Exatamente. E isso não é só uma impressão. É a base legal de toda essa estratégia. A reportagem do G1 detalha bem que, um pouco antes dessa escalada, o Departamento de Estado classificou o tal Cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira. E acusou Nicolás Maduro de ser o líder. Precisamente. E essa designação, organização terrorista estrangeira, ela não é só um rótulo, né? Imagino que não, tem consequências práticas imensas, certo? Gigantescas. É uma das ferramentas mais poderosas da política externa americana. Na prática, ela permite três coisas. Primeiro, congelar qualquer ativo financeiro do governo Maduro no mundo todo. Ok. Segundo, sancionar qualquer pessoa ou empresa, até mesmo um país, que dê apoio a eles. E terceiro, que é o mais importante aqui, justificações militares como uma operação de contra-terrorismo. Ou seja, contorna a necessidade de uma declaração de guerra formal contra o país. Isso. As regras do jogo mudam totalmente. Certo, então a declaração sobre o espaço aéreo não foi um ato isolado. A reportagem mostra que ela é a ponta de um iceberg, de uma engrenagem militar muito maior que já estava girando.
A matéria usa a palavra cerco no Caribe. Cerco, exatamente. E quando a gente olha os detalhes que a reportagem traz, com base em inteligência e até um mapa de movimentação, a escala da operação é impressionante. A lista longa mesmo. A gente está falando do envio de vários navios de guerra, destroyers, cruzadores para o Mar do Caribe, o deslocamento de caças F-16, F-35, bombardeiros B-1 Helicópteros de ataque. e o que me pareceu mais notável, a presença de um submarino nuclear na área. E vale a pena a gente parar um pouco aqui. Um submarino nuclear não é um detalhe qualquer. Diferente de um navio que pode estar fazendo uma patrulha, um submarino de ataque nuclear é uma plataforma ofensiva de altíssimo nível. É um recado bem mais sério. É um sinal inequívoco para o adversário e para o mundo todo, de que a prontidão militar ali atingiu um patamar elevadíssimo. E não é só uma demonstração de força, tipo parada. A operação já está ativa. A reportagem fala que desde agosto as forças americanas já atacaram 21 embarcações. No Caribe e no Pacífico. Exato, com a alegação de que faziam parte de redes de narcotráfico. E nessas ações já morreram 83 pessoas. É uma campanha letal que já está acontecendo. Se a gente junta as peças, isso vai muito além de uma simples ameaça, né? É um estrangulamento estratégico em tempo real. A pressão vem por mar com os navios e vem pelo ar, com o fechamento do espaço aéreo. E a própria declaração do Trump, que a matéria cita, já aponta para o próximo passo. Exato. Ele disse que, com o tráfico por mar diminuindo, as ofensivas terrestres na Venezuela devem começar muito em breve e que seriam, nas palavras dele, mais fáceis. É uma indicação bem assustadora de que a pressão pode ir muito além. Bom, e com todo esse cerco se fechando, era de se esperar uma reação de Caracas, né? E ela veio. E veio mirando justamente a aviação internacional. Uma retaliação quase que espelhada. Exatamente. A reportagem informa que na quinta-feira, dia 27, o governo do Maduro revogou a licença de operação de pelo menos 6 grandes companhias aéreas internacionais. E são nomes conhecidos. Muito. A lista inclui a portuguesa TAP, a nossa Gol, a colombiana Avianca e a Turkish Airlines, entre outras. O que na prática isola ainda mais a Venezuela. Mas a lógica por trás disso é clara. A justificativa oficial deles é que essas companhias aderiram às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos Estados Unidos. Eles estão tentando criar um custo para quem seguir as regras americanas. Exato. É uma tentativa de arrastar outros países e empresas para essa disputa. Transformar o que os Estados Unidos querem que pareça um conflito bilateral num problema internacional bem mais amplo. Tá, então vamos organizar as ideias. A gente tem um bloqueio aéreo sendo imposto, um cerco militar massivo se fechando e retaliações de Caracas que afetam a economia de vários países. O cenário parece de rota de colisão. Um caminho de mão única para um confronto, né? Pois é, mas no meio de todo esse barulho de guerra, a reportagem revela uma coisa que acontece nos bastidores e que parece contradizer tudo isso. É a grande reviravolta da história, a tal da dualidade da estratégia na sua forma mais clara. A matéria cita uma apuração do The New York Times que é, assim, espantosa. No fim de semana dos dias 22 e 23 de novembro, ou seja, bem no meio dessa confusão toda, teria acontecido um telefonema. Um telefonema direto entre o Trump e o Maduro. Direto. E eles teriam discutido a possibilidade de um encontro presencial nos Estados Unidos. Agora, peraí, que a parte mais incrível é esta. Segundo as fontes, o secretário de Estado Marco Rubio participou da chamada. O que é? Nossa, é quase inacreditável se a gente parar para pensar. Exatamente. O Marco Rubio, que talvez seja o maior crítico do Maduro em todo o governo americano, mediando uma conversa sobre o encontro. Quer dizer, numa hora você tá chamando o cara de narcoterrorista e fechando o céu, na outra tá no telefone com ele. É um nível de diplomacia que é difícil de entender, né? Como isso se encaixa na estratégia de pressão máxima. Essa é a pergunta. Então, essa é a questão central. E a resposta é que isso não é uma contradição. Isso é a própria essência da estratégia. O que a gente está vendo é a aplicação clássica da doutrina de pressão máxima. Ah, como já foi usada em outros lugares. Exato. A gente já viu isso com a Coreia do Norte.
A ideia não é necessariamente ir para a guerra. O objetivo é tornar a perspectiva da guerra tão real, tão iminente e tão cara que o seu adversário é forçado a negociar em termos muito desfavoráveis para ele. Entendi. Então a força militar não é o objetivo final. Não. Ela é a principal ferramenta de barganha. Ah, tá. Então toda essa demonstração de força, o cerco, a retórica agressiva, tudo isso serve para criar uma alavancagem na negociação. E o telefonema secreto é a porta de saída que eles oferecem. Perfeito. O cerco militar é o porrete, o telefonema é a cenoura. E a reportagem ainda traz mais um elemento que fortalece essa leitura. Qual? Ela menciona uma apuração da revista The Atlantic, de que o Maduro estaria de fato disposto a negociar uma saída do poder. A condição dele seria receber anistia e garantias de segurança para ele e para a família. O que se encaixa perfeitamente nesse modelo de negociação forçada. A pressão cria uma situação tão insustentável que a única saída viável para o Maduro passa a ser aceitar um acordo. E nesse contexto, até a presença do Marco Rubio no telefonema faz sentido. Ele, como o maior falcão anti-Maduro, seria garantia para a base do Trump de que qualquer acordo não seria uma concessão, mas sim uma rendição negociada. A força cria a negociação e a diplomacia secreta oferece a saída. Basicamente isso. Ok, então vamos organizar o quadro completo. A gente tem uma declaração que fecha o espaço aéreo, um cerco militar gigantesco justificado como combate ao narcotráfico, retaliações que isolam a Venezuela e, ao mesmo tempo... Telefonemas secretos entre os líderes que publicamente são inimigos mortais. É um cenário muito complexo. É um jogo de altíssima tensão. Combina coerção militar explícita com a manutenção de uma saída diplomática. O que pra gente, de fora, parece o caminho para um conflito, pode ser, na verdade, o palco para uma negociação sob coação. A ameaça da intervenção como a ferramenta para talvez evitar a própria intervenção. Paradoxalmente, sim. Forçar uma solução política nos termos de quem tem mais poder. Faz sentido. E para a gente terminar com um pensamento final, a reportagem que a gente analisou detalha muito bem essa justificativa americana, né? Centrada na luta contra o cartel de Los Soles. Mas ela também aponta um detalhe crucial, quase no fim do texto. E qual seria? A Rússia afirmou publicamente que está pronta para ajudar a Venezuela na escalada contra os Estados Unidos. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Nessa confrontação toda, qual é o peso real do combate ao narcotráfico? E qual é o peso de uma disputa geopolítica muito maior, com potências globais movendo suas peças nesse tabuleiro?